Alegria, amigos! Vamos lá, sou o professor Bonfim, sou especialista nas provas militares, provas vestibular, enfim, né? Quer passar em qualquer prova, fala comigo, eu tenho bastante experiência. Acabei direcionando meu trabalho na área de matemática, na área de preparação para a escola naval, colégio naval, Cefac, CAAC, né? As provas no Superior da Marinha, pouco de engenheiro, mas ainda tenho a minha missão aí de preparar e iluminar mente. Essa aula eu dedico aos meus alunos que vão fazer a prova do Cefac, para moço de máquina e moço de convés. Geometria não é muito bem falado no colégio, dá-se ênfase a outras matérias, não menosprezando, mas não dá aquele gás. E a visão geométrica te faz entender coisas muito interessantes. Espaço, tempo, localização, né? É muito interessante estudar geometria. Então absorva a aula, que é uma aula grande, porém muito importante. Vamos lá. Vamos falar de ângulos. Ângulos. Ângulos, nós temos o caso do ângulo obtuso, ângulo agudo, um ângulo qualquer, partindo de um ponto, chamado ângulo alfa. Ele vai ter, aqui eu tenho um lado, um outro lado, de um vértice V, partindo, né? Ele vai ter exatamente um sistema denominado sexagesimal. Então nós vamos trabalhar com graus. Graus e minutos e segundos, tá bom? Então esse alfa vai ser medido em graus, minuto, segundos, se necessário for. Ele é um ângulo muito quebradinho, né? 13,58 graus. Rapaz, aí eu vou converter esse cara para graus. Como é que seria isso? É essa brincadeira. Ângulos consecutivos. Ângulos consecutivos é exatamente o caso de você ter um ângulo aqui e um outro aqui. Alfa, teta. Certo? Ângulos consecutivos. Tem um lado comum entre eles. Coincide com um dos seus lados, outro ângulo, parte do mesmo vértice. Diferente dos adjacentes. Adjacentes. Ad vem do prefixo junto, coladinho. Os adjacentes vão ser exatamente consecutivos, né? Mas não tem pontos internos em comum. Nesse caso, tem uma pequena diferença. O adjacente seria assim. Aqui eu tenho C, aqui eu tenho B e aqui eu tenho o A. Certo? Vai formar um ângulo ali e aqui o ponto O. Não, mestre, não entendi não. Vamos lá. Ângulos consecutivos. Consecutivos são dois ângulos que os lados deles coincidem com um dos outros lados. Entendeu? Então quer dizer, ó, visualizou? Já o ângulo adjacente, dois ângulos consecutivos são adjacentes se não tem pontos internos em comum. Não tem pontos internos, ó. Os pontos estão fora. Entendido? Muito bem. É importante isso, que às vezes falam os nomes estranhos e fica difícil, mas não é isso tudo. Xananã, olha lá. Ângulo vai ser chamado de agudo quando for um ângulo entre 0 e 90 graus. Obtuso, quando estiver entre 90 e 180 graus. Reto, quando for 90 graus. E raso, quando for 180 graus. Tá bom? O ângulo reto, muitas vezes denominamos ele dessa forma, tá? Assim ou assim. Uma bolinha. É 90 graus. Tá bom? Ângulos complementares, suplementares, isso aí também é muito legal, tá? Ângulo complementar. Complementar são ângulos que somados dão 90 graus. Então esse aqui é o complementar. Ângulo suplementar, que suplementa 180 graus. Suplementar. Viu? Exercícios bastante legais quanto a isso, né?
Opostos pelo vértice é o próximo, hein? Xananá. Vamos falar, como eu disse, xananá, ângulos opostos pelo vértice, né? Então, aqui está o vértice, esse pontinho aqui. Alfa igual a alfa, assim como beta igual a beta. Elegante? Duas retas cortadas por uma única transversal. Então, como essa reta é paralela a essa e essa reta é transversal, se aqui for alfa, aqui é alfa. Oposto pelo vértice, aqui também é alfa, aqui é alfa. Se aqui é beta, olha lá, mesmo a angulação, aqui também vai ser beta. Consequentemente, beta e beta. Os valores de cada um é interessante, por exemplo. Um vai ser igual a aqui, ó. Esse cara. Esse é um ângulo correspondente ao ângulo, ó, tá vendo aqui, ó? A esse. Esse ângulo é correspondente a esse. Então são ângulos iguais. Correspondente é a mesma coisa que igual. Opostos pelo vértice, olha lá, também são iguais. Alterno e externo também são iguais, tá? Alterno e externo. Observa aqui, ó. Esse aqui é alterno e externo desse, ó. Não são iguais também, ó? Alterno e externo. Ângulo alterno interno. Então nós temos aí esse caso, alterno interno, ó. Esse ângulo vai ser alterno externo desse ângulo. Colateral externos. Aí colateral é suplementar, tá? Colateral externo vai ser exatamente o caso, deixa eu ver, colateral externo, olha só. Esse com esse é colateral externo. Esse com esse. Ó, esse mais esse vai dar 180 graus. É suplementar. Colateral tem o externo, vai ter o interno, também é suplementar. O colateral externo vai ser o caso desse, ó. Esse e esse. Colateral interno. Ok? Que é suplementar. Dominar isso ajuda bastante por diversos exercícios. Você vai ter que usar essa técnica. Pô, é igual, pai, é x, x mais 5, tanto. Tu consegue achar, sabe que a soma vai dar 180. E se um é igual ao outro, vai ter esse bizu. Muito bem. Xananá. Xananá. Polígonos. Poli, muitos. São figuras, né, que vão ter N lados e N ângulos internos. Nós temos dois tipos de polígonos, côncavo e convexo. Então, côncavo, convexo. Ah, mas o que é isso, mestre? Bom, o côncavo é aquele que vai ter pontos quaisquer, mas vai ter uma região dentro, vai ter um buraco dentro, vamos assim, né? Uma invaginação. Já o polígono convexo, convexo significa que fecha. Convexo. Esse é um caso convexo, tá bom? Nesse caso aí, nós temos o vértice A. Então aqui eu tenho um ângulo interno. Aqui um ângulo externo. Ângulo interno, ângulo externo. E formulinhas aparecem, interno, interno, interno. O polígono vai apresentar alguns elementos, né? E o polígono convexo, que fecha, vai ter o número de diagonais relativos a essa missão. Diagonais partem de um vértice, não. Aqui é uma diagonal, outra diagonal. Tá vendo? Isso não é diagonal, é lado. Então de um vértice partem duas diagonais. Tem esse bizu aí. E o número de diagonais de um vértice, enfim, de um polígono, tem fórmula. O número de diagonais vai ser 2n, que multiplica n menos 3 sobre 2. Não é isso? Que acaba que a gente simplifica, dá o bizu, aí aqui, né, só
n e multiplica n menos 3 sobre 2. E tem as diagonais que passam pelo centro e as que não passam pelo centro. As que passam pelo centro vai ser n sobre 2, mas nem toda figura tem diagonal que passa pelo centro. Tá vendo aqui, ó? Aqui seria o centro da circunferência, ó. Não tem diagonal que passa aqui, ó. Então, figuras como essa vai ter diagonais que passam pelo centro, figuras pares, quadrado, né? E lados pares. Esse daí, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados. A soma dos ângulos internos de um polígono, a soma dos ângulos internos, quer dizer, esse mais esse mais esse mais esse, é 180 que multiplica n menos 2. Se você esquecer, lembra, os ângulos internos de um triângulo é 180. Então, 180 tem 3 lados. 3 menos 2, 1. 1 vezes 180, 180. Qual vai ser a soma dos ângulos internos de um pentágono? Penta, pente, 5. Olha lá, 3 menos 2, 5 menos 2, 3. 3 vezes 180, 360, mais 180, 500 e... não é isso? Olha lá. 360 mais 180. Xananã. Emprestou, fica 4, vai 1, 540 graus. Então, o polígono pentágono tem 180 graus, tem 540 graus, desculpe, de soma dos ângulos internos, ok? Isso aí é importante pra caramba, amigos. E olha que cai questões sobre isso, e eu tenho que identificar os ângulos internos, saber quem é quem, tá? Ficou dúvida? Xananã. Xananã, olha lá. Semelhança de triângulos. Semelhança também é uma coisa muito importante da geometria plana e nós temos que usar esse recurso. Observar o ângulo, né? Aqui, ó. Esse ângulo é semelhante a esse ângulo, assim como esse triângulo é. Esse daqui, muito bem, ó. Se você descobrir uma semelhança como essa, você pode brincar e dizer: esse lado está para esse lado, assim como esse lado está para esse lado, assim como esse lado está para esse lado, numa razão K. Bizu essa razão K, hein? Com ela conseguimos achar coisas muito interessantes. Observe. Xananã, olha lá. Aqui é uma questão de semelhança. X, MED, bem típico do Colégio Naval, da Marinha, né? Provas e concursos, talvez, mas semelhança sempre caiu. Raciocínio lógico, né? Ah, mestre, mas não está assim do lado. Não está, fica. Tá vendo esse cara aqui, ó? Esse triângulo maior? Esse triângulozinho aqui menor? 90, 90. Vamos fazer o seguinte. Vamos botar aqui um do lado do outro. Aí você consegue ver que está oculto. Ó, grandão. Grandão fica como? 8, 15, 17. Não é isso? Pequenininho. Pequenininho vai ficar X. Podia botar embaixo, os dois, mas também podia botar dessa forma. X, ele quer o quê? Hipotenusa? Não. Cateto. 5. Olha lá. Dá para fazer até um pouco mais ninja. Que aí você vê, ó. De 15 foi para 5. Concorda com seu tio que daqui para cá dividiu por 3? É isso? Viu esse mandrake? Tem como visualizar desse jeito. Mas também você pode fazer como nós vimos por semelhança. Esse lado está para esse. Ah, mestre, mas estava mudando a posição. Não importa. Se você diz que é grande para pequenininho, tem que seguir a mesma sequência. Grande para pequenininho. Mas se for de pequenininho para grande, tem que ser pequenininho para grande. Entendido? Então vamos lá. Esse para esse. Então 8 está para X.
grandão, pequenininho, assim como 15 está para 5. Visualizou? 15 para 5, 3. Vai dar o quê? Olha lá, 3x igual a 8, aqui vai ser 1, x igual a 8 terços. Tem que ser um pouquinho menor, mas aí ficou legal. Se de 15 para 5 dividiu por 3, 8 vai ter que dividir por 3 também. É a terça parte de 8, entendeu? Exercícios como semelhança sempre são importantes. E principalmente quando relacionam a áreas. Área sempre cai também. Xananã. Xananã. Vamos falar de áreas e perímetros. Outra coisa que sempre cai. Peri é próximo. Perímetro é a soma dos lados. Perímetro desse retângulo, muito importante colocar aqui, pode não ser, mas dificilmente não seria. Mas pode não ser, até porque os lados são iguais, né? Então, perímetro, a gente representa é por 2P. 6 mais 6 mais 4 mais 4. 2P igual a 10. 10, 20. Por que 2P? Se perímetro é 2P, o semiperímetro seria metade disso, somente o Pzinho, 10. Então em geometria, quando você vê Pzinho, é semiperímetro. Nem sempre no exercício ele precisa lhe dizer para saber as coisas. As áreas importantes que precisamos saber. Áreas. Quando é o triângulo vai ser o quê? Base vezes a altura. Área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Área do paralelogramo. Ó, o paralelogramo aqui é uma figura que tem os seus lados paralelos 2 a 2. Paralelogramo. Aí eu faço aqui um prolongamento. Olha lá. Paralelogramo vai ter exatamente a distância para poder achar. Então aqui seria quem? A altura e aqui a minha base. Então a área do paralelogramo é base vezes altura. Do retângulo é meio paralelogramo, base vezes altura. Até porque, ó, tá vendo? Viu? Do retângulo, olha lá. Base vezes altura. Ok? Retângulo, quadrado. Todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado. Ser um quadrado tem os seus lados iguais, né? Se eu bater essa figura aqui, mas eu não disse que é um retângulo. Pode até ser um quadrado, mas retângulo ele é. Agora é retângulo. Então, olha lá, base e altura. Se for um quadrado, a base é igual à altura. Então seria L ao quadrado. Visualizou? Trapézio, outra figura bonita. Olha lá. Trapézio, eu tenho uma base em cima e uma base maior embaixo. Tá vendo? A distância entre as bases chamamos de altura. A distância da base maior e base menor. Então, do trapézio, é a base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Importantes áreas. E por último, a circunferência. Circunferência são duas fórmulas, né? Uma é o perímetro. Mas como é que você vai fazer o perímetro de uma circunferência? Olha, é uma circunferência, né? Mas se tu der um corte aqui, não vira uma linha? Ó, junta os pontos, vira um círculo de novo. Separa os pontos, vira uma linha. Então eu consigo calcular o comprimento de circunferência assim. É o círculo, né?
do seu centro até a extremidade sempre vai ser um valor constante que chamamos de raio. Ó, raio, 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 raio. Então, a área da circunferência é πr ao quadrado. Já guarda aí. O perímetro, que vai ser o comprimento, 2πr, é o comprimento da circunferência. Sempre tem umas áreas importantes que podemos utilizar, ok? Xananã. Toda a prova, meus amigos, seja para colégio naval, fuzileiro naval, Cefaz, CAC, tem uma questão de geometria, porque a visão geométrica atrapalha, mas o que mais atrapalha a geometria são os nomes, adjacente, consecutivo, ângulos, né? Esse é o bizu. Então, concentrem-se todas as forças, tá? Estarei com vocês aí firme e forte. Obrigado pelo carinho, tá? Se inscreva no meu canal. Essa aqui é uma aula secreta, mas vai virar uma aula pública, tá? E esse é o bizu. Fazer um resumão, um formulário para memorizar. Essa aula é legal, você vê um dia antes da prova. Fechou o balão. Caveira, amigos, obrigado pelo carinho. Salve o homem! Quem tem homem tem tudo.